projeto na quarentena com a ideia de ter conversas longas e mais aprofundadas com pessoas que eu admiro. E na apresentação do Cássio Cortes Show, que eu espero que tenha vida longa também, eu falo que vou me restringir a 3 tópicos apenas, que são mundo, vida e coisas, que é uma brincadeira eu lembro de você fazer no meio de um debate. Debates sempre foram algo rotineiro, tanto na nossa família, quanto eu acho que no círculo de amizades de vocês. E a primeira coisa que eu queria saber se essa frase que contém uma ironia divertida, por isso que eu gosto tanto dela, né? Que eu sou especialista em apenas 3 coisas, o mundo, a vida e as coisas. Se é um Ciro original, você viu em algum lugar, qual é a origem dessa frase? A frase que eu me lembro eram coisas da vida e as coisas do coração. Essa outra aí eu não sei, de repente pode ter que ver. Talvez tivesse um pouco etilizado demais. Pois é. Mas essas coisas vamos falar sobre as coisas da vida e sobre as coisas do coração. Essa eu sei que é minha. Essa é sua? Essa é minha. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Você falou da família polêmica. Nossa família sempre foi muita polêmica. Foi sempre muito de discutir. Mas tinha uma regra. Não tinha beck de assunto, tá? Podia discutir qualquer coisa, só que não podia ofender. Sim. Nós sempre discutimos ideias. Isso é interessante mesmo. Agora, assim, na polêmica de hoje, a pessoa não sabe mais discutir, a pessoa sabe ofender. Sim. Nós não, nós só discutíamos ideias. Eu falo uma coisa nisso que a gente não usa adjetivos, né? O debate pode estar o mais acalorado possível, mas nunca ninguém fala, você é lacuna, você é tal coisa. É sempre no campo das ideias. Mas no campo das ideias, sem particularizar. Sempre é só os assuntos, a favor ou contra. Outra frase que eu lembro muito, que acho que resume um pouco esse espírito inquisitivo, jornalístico e que faz parte mesmo, você tendo uma formação de exatas, né? Mas eu acho que faz parte do DNA da família, o ser de tudo um pouco e de tudo um pouco mal. Qual a origem dessa frase? Bom, essa eu sei bem. Nos anos 60, por aí, teve no Rio, um cinema ficou famoso, acho que era Cine Paissandu. Seria os alternos hoje, ou esquerda festiva, sei lá o quê. Mas era famoso, passavam uns filmes, porque essa época, eu acho que era uma época de ditadura, então as coisas eram proibidas, era complicado. Então, um cara fez uma música, tinha um grupo, que o líder desse grupo, para mim, acho que até o diretor musical da Globo, daqui a pouco eu não lembro o nome dele, que os caras fizeram essa música, o nome da música era Garoto Paissandu. Garoto Paissandu, garoto genial, o orgulho da indústria nacional. É contra-americano, mas só usa calça livre. Por aí vai. Bom, então... deixa eu falar outra coisa desse grupo. Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do grupo. Na época dos festivais, tinha os festivais da Globo, Record, Java 4, e tinha um internacional. Que era o de Sanremo? Não, de Sanremo é outro. Tinha o Festival Internacional do Rio de Janeiro, que tinha o concurso nacional. Primeiro porque era uma música de cada país e tinha um concurso nacional para escolher a brasileira. E nesse ano, a forte, tá, era Carolina do Chico Buarque. E a que ganhou, e esse grupo acompanhou, era a Margarida. Eu acho que era Sai Guarabira. Uma rápida gugada resolve. Não, era Sai Guarabira. Guarabira eu tenho certeza, mas ele tinha um outro parceiro, mas deixa pro Sai Guarabira. Sá Rodrigues e Guarabira, não? Pode ser. O Zé Rodrigues é o autor do Silêncio de um Chevrolet, o jingle mais famoso da história do Acelerados. Mas esse Carolina é lindo, ó. É linda a música. Ele está em seu castelo, olê, olê, olá. Mas como isso se relaciona com o Garoto Paissandu? Eles acompanharam o grupo, tá? Que foi o mesmo grupo do Garoto Paissandu, e daqui a pouco, eu não me lembro se era Movimento, eu não sei o quê, acompanhou o Sai Guarabira na Margarida, que ganhou o Festival Nacional, foi uma confusão do inferno. E daí foi pro Internacional. Mas, pai, como ninguém pode ser back de assunto, para quem não entende essa expressão, back de assunto é literalmente o back zagueiro, né? O zagueirão que
pode bloquear um assunto, afastar o assunto, né? Hoje, por exemplo, beca de assunto é política, não pode falar de política, não, é beca de assunto. não pode ser falar de religião, de política, enfim. Mas eu ia entrar um pouco mais adiante, mas o assunto veio e eu não vou ser back de assunto, que é justamente esse contexto atual. A gente está gravando isso aqui ainda durante a pandemia. O governo Bolsonaro toma uma série de atitudes bastante que deixam a gente perplexo, né, em resumo. E construindo um raciocínio mais amplo aqui, e eu acabei de casar com uma mulher 12 anos mais jovem do que eu. E eu explico isso para ela, que para quem nasceu no início dos anos 80 como a minha infância, as minhas primeiras lembranças são do fim dos anos 80, em que o Brasil era um lugar muito caótico, com muita miséria, miséria abjeta muito presente, assim. Aqui em Porto Alegre, onde a gente está hoje, eu lembro, por exemplo, para sair da cidade, no caminho para o aeroporto, existia a Vila Tripa, você via crianças no meio da rua e tal. Então, as minhas primeiras lembranças são do Brasil como um país muito, muito duro, muito difícil, estagnação econômica, inflação, tudo mais. Aí, quando eu vou me tornando um pré-adolescente, com 12 anos, por exemplo, 94 é o ano do Tetra, é o ano do Plano Real, começa o governo Fernando Henrique, e eu que quando criança, quando recebia a mesada, tinha que correr para comprar figurinha, porque senão da semana seguinte o preço ia aumentar. De uma hora para outra o preço da figurinha ficava o mesmo, e a gente começou a viajar para o exterior, que era uma coisa que a classe média era muito difícil, com o Plano Real as coisas se tornaram mais fáceis. Teve seus trancos e barrancos ali no fim dos anos 90, mas a gente sentia que a democracia brasileira, as instituições estavam cada vez mais sólidas. E aí vem os anos Lula, boom das commodities, o Brasil começa a crescer 7% ao ano, coincide com eu ir trabalhar numa multinacional e a gente crescia o negócio 20%, 30% ao ano. Tentando resumir o meu raciocínio aqui. Para mim, de 1994 a 2014, digamos assim, que é quando começa a recessão no governo Dilma, eu vivi 20 anos, que foi a minha vida adulta até então, de que o Brasil estava sempre no caminho certo. O Brasil não era perfeito, ele tinha muitos problemas, mas ano após ano ele avançava um pouquinho. E a gente tinha a sensação de que esse avanço ia continuar até que a gente se tornasse um país, não de primeiro mundo, mas quem sabe no nível de uma Portugal, vamos dizer assim, em termos de indicadores econômicos. E de 2015 para cá, a gente vive um período aí, 2014 para cá, que eu chamo de a grande estagnação. O Brasil parou, faz 5, 6 anos que o Brasil parou, economicamente, e em termos humanos, democráticos, civilizatórios, a gente vem regredindo. Eu queria a tua perspectiva de alguém que nasceu em 1948 e viveu ditadura. O Brasil sempre foi esses altos e baixos, e a minha geração teve uma fotografia errada de que a coisa só andava para frente? Eu vou te dizer, o Brasil, tá, na minha opinião, na minha visão, sempre teve dono. Tem uma classe no Brasil, tá, que somos donos do Brasil, que eles são privilegiados. Primeiro, não tem crise para eles, porque eles são tão por cima. O Brasil é um país que a pobreza é muito grande. A diferença... Mas ela ficou diminuindo durante 20 anos. Mas eu acho que... Pois diminuía, mas não diminuía muito. Não diminuiu muito. Tu pega as favelas no Rio de Janeiro, tá, dos anos 50, tá? Do barracão de zinco, sem telhado, sem pintura... Como é que é? A lua furava o nosso zinco, entendeu? Os caras moravam na favela, moravam mal. Sim. Sempre teve, porque Rio de Janeiro é a capital do Brasil, sempre teve uma elite que morava bem. Sempre no Brasil sempre teve Casa Grande e Senzala. Tanto é que essa crise hoje nós estamos vendo, tá? Que a pobreza do Brasil é muito grande e a diferença social entre o rico e o pobre, o rico melhorado, sei lá alguém, é muito grande. Sim, mas a gente viveu de 94 a 2014. Agora é o seguinte... Uma redução drástica. Se você pegar essa fotografia macro de 20 anos, uma redução drástica nisso. E inclusive, o que eu chamei de miséria abjeta, ela deixou de ser flagrante no dia a dia do Brasil. Óbvio que ela continua existindo, mas a gente tem, em dados estatísticos ali, a gente tem 30, 40 milhões de pessoas que ascenderam acima da linha de pobreza. Não, pode falar em política?
Sim, a ideia é falar de mundo, vida e coisas. Não, Política faz que, parte. por exemplo, eu acho que, por exemplo, eu acho que, primeiro, para ser presidente do Brasil, tá, o cara tem que ser um cara diferenciado dos demais. No mínimo, tem que saber falar inglês. E no mínimo, tem que ser um cara que seja respeitado, tipo o Fernando Henrique. Agora, acho, tá, que o Lula foi um cara que tirou a pobreza diminuiu no governo dele. Sim. Dessas coisas, como é que eu vou te dizer, Bolsa Família, não sei o que, diminuiu. Tá, mas eu não quero particularizar em nenhum período. O que eu quero acho que eu vou refrasear a minha pergunta. É a seguinte: na minha janela de quem viveu vida adulta do início dos anos 90 até hoje, eu tive a sorte de pegar um início de uma janela que durou 20, 25 anos, que me parecia que o Brasil só andava para frente. Sim. Eu quero saber se vou resumir a minha pergunta. O Brasil tem jeito? Eu acho que vai ter jeito, mas não nessa geração. Vai precisar mais muito tempo. Quanto tempo? Sei lá, no mínimo, do jeito que tá, no mínimo 50 anos, né? Tu acha? Só que pega, por exemplo, Rio de Janeiro. Ano passado, ano retrasado, eu tenho 2 filhos. O Cássio, que mora em São Paulo, está no Rio de Janeiro. Então nós fomos visitar a Carolina e fizemos de carro Rio de Janeiro a São Paulo. A periferia do Rio de Janeiro e a periferia de São Paulo é muito grande. Sim. Então, para tirar esse pessoal, parar de morar em favela, de aba 4, tá? Vai demorar muito. Quer ver uma coisa? No Brasil, a diferença salarial é muito grande. Mas tu acha que tentando... E tem muita gente na pobreza, tem muita gente... A média do brasileiro, sei lá, 2 salários mínimos. Sim, isso é um dado até interessante, né? Não só a gente tem uma renda baixa, como a gente tem uma quantidade de capital acumulado baixa. Tem pouco dinheiro circulando aqui comparado ao primeiro mundo. Mas tentando manter esse paralelo, eu comecei a falar ali de 1994, Plano Real. Eu acho, por exemplo, tá? O Brasil tem que parar de crescer, a população. Sim. Tá? Tem que começar a melhorar. Não pode, o cara na favela tem 4, 5 filhos, tá? E a classe média melhorada tem 1, tem 2. Esse é um tópico que até no primeiro mundo... Outra coisa, vou dizer também, é muito tabu, tu né? não sentiu muito. Por que nós somos... eu sou engenheiro civil. E a mãe do Cássio, tá, é professora universitária na PUC. Então, só para ter uma ideia, o avô do Cássio era general. Então, nós era tudo classe média melhorada. Então, sempre estudando em colégio particular, sabe? Sim. Passava no vestibular e ganhava carro. Sim. Não meu, né? Mas o da avó. Mas o ponto... Então, olha aqui, esse sentimento que... Claro, hoje, Porto Alegre, tá? Qualquer sinaleira tem 2 caras pedindo comida. Mas eu acho que hoje tem mais do que há 7, 8 anos. Tem mais. Então, é isso que eu quero... É essa perspectiva que eu estou tentando trazer. Tem mais. Em resumo, para tentar manter esse mesmo paralelo, eu comecei a falar de Plano Real 94, eu tinha 12 anos. Em 1960, tu tinha 12 anos. E aí tu, de alguns dias em Porto Alegre, já tá voltando aqui substituindo você. Eu vivi, sabe, o fim dos anos dourados. Então, mas espera aí, exatamente isso. 1960 são exatamente 60 anos atrás, certo? Sim. Tu acha que o Brasil de 1960 era melhor ou pior que o Brasil de 2020? Primeiro, eu acho que de 60 era melhor. Mas por quê? Tinha menos gente. Então existia menos pressão dessa miséria urbana. Não, assim. Tinha menos gente. Só que desde aquela época o pobre tinha 5 filhos e o classe média alta tinha 1 ou 2. Aqui a gente vai abrir, eu vou cortar essa tangente, porque a gente poderia... Outra coisa, quer ver? Isso, só que nós pegamos a época, tá, da inflação. Sim. Quer dizer, o Brasil tem, sabe, tá, o último mês do governo Sarney foi 80% de inflação. Não, um mês. Tu entrava numa loja, tinha que comprar, não podia sair. Pai, um cruzeiro. Isso aí tem um documentário que me foge o nome agora, que é um documentário sobre a história do Plano Real, na verdade, que R$1, ou melhor, deixa eu fazer o raciocínio reverso.
Esse documentário acho que é de 2010, uma coisa assim. É quando o Plano Real faz 10 anos. Ele é de 2004. E ele rememora toda a inflação. A inflação acumulada no Brasil de 1980 a 1994, se você pegar R$ 1 em 1994 e voltar para 1980, é uma coisa tipo assim, 600 trilhões. É um número completamente... o universo não comporta. Outra coisa... Mas eu não quero descer para essa tangente mas demográfica. Vamos voltar para 60. Por exemplo, não tinha tanta violência. Entendeu? Tu podia sair na rua, tu não tinha medo de ser assaltado. Provavelmente porque essa pressão urbana da pobreza era menor. Exato. Quer ver uma coisa? Nós morávamos no Menino Deus. Dos 15 aos 20 anos, sei lá, sabe? De noite, a gente era os donos da noite, não tinha medo de sair. Sim. Eu acho que isso aí é uma outra questão, até que eu acho que o brasileiro tem mais medo do que a realidade dos fatos. Isso é uma situação que... Outra coisa também... Só concluindo o raciocínio. Também vamos esquecer, né? É uma coisa famosa da família, é a dificuldade de acompanhar o raciocínio. Não tinha tanta droga também, né? Também, mas assim, quer ver uma coisa? A gente mora nessa mesma casa aqui desde 1987, né? Eu saí daqui em 2004. Sempre foi e continua sendo a única casa da rua que não tem grade. E ela foi assaltada uma vez, né? Em 33 anos. Então eu acho que tem um pouco dessa disparidade entre percepção e realidade. Mas eu queria manter a mesma linha que a gente estava mantendo. Só uma coisinha. Não é só dar, mas agora tem um guarda na frente, outro edifício do lado. Sim. Mantendo a mesma questão que a gente está comparando. E eu amarrei essa pauta aqui com várias frases suas. Então eu quero recuperar mais uma. Que essa aqui eu também não tenho certeza que você lembra, porque eu lembro dela num momento pontual, não necessariamente algo que era um bordão seu, digamos assim. Que é o seguinte: a minha geração teve a chance e desperdiçou. Eu lembro de você falar essa frase. A minha geração teve a... Eu acho também. Mas qual é o contexto dessa frase? Porque a minha geração, a geração, quer dizer, aqui foi muito pouco, mas nos Estados Unidos, hippie, tá? Essa coisa de paz e amor, tá? Mas isso chegava, isso chegou em Porto Alegre de 1968. Nós não tinha guerra, tá? Nós não tinha o Vietnã. Mas vocês sabiam que estava rolando? Flores no cabelo, o RER parou Porto Alegre. Sim. O RER parou Porto Alegre. E eu fui na primeira sessão e foi uma coisa assim, olha, tipo, quando pegar as luzes começaram a piscar e os caras pelados, da hora foi uma coisa deslumbrante. Mas as pessoas se comoveram, tipo, causou um frisson? Sim, mas só que acontecia? Era no Leopoldina, né? Era só classe média alta. Sim. Mas essa geração hippie, tá, teve chance de melhorar o mundo. E não deu certo por quê? Não deu certo por causa da música do Belchior, sabe? Como é que é? Como nossos pais. Quem me deu a ideia. O que aconteceu? Nós crescemos, aí nós pegamos os mesmos valores dos nossos pais. Começaram a ter que... Quem me deu a ideia de uma nova juventude está em casa, guardado por Deus, contando o metal. Uma das obras-primas aí do Belchior foi um gênio. Mas assim, você acha que é um caminho natural da vida? Quer ver uma coisa? Nasceu uma chance agora, tá, de dar uma mudada por causa dessa peste. Entendeu? Nossos valores vão mudar. Nós vamos ver a pobreza mais constante, que tem que acabar com essa desigualdade. Só que isso aí vai ficar por um certo tempo, depois vai voltar a mesma coisa. Eu acho que durou 15 dias. A nossa melhora como seres humanos na pandemia e já voltou tudo à normalidade. Mas eu acho que vai longe, que vai morrer muita gente. Tentando... Vai ter uma frase que eu também gosto. Não sei se tu botou aí, mas essa que meu pai dizia para mim, eu disse para vocês. Eu ajudo vocês em tudo, mas mulher e jogo, para vocês têm que arrumar. Isso eu não arrumo. Isso é uma... Mulher, tá, é as namoradas. E jogo significa família, os amigos de vocês, entendeu? O jogo da vida. Jogo da vida, jogo de futebol, sabe? Time, isso aí. Eu acho, assim, a mãe era uma acadêmica, né? A mãe faleceu em 2014, pra quem não conhece a história do Cedrais, a gente vai entrar depois um pouco na história do Passat. Mas a tua mãe,
Foi uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci. Isso é uma outra coisa que eu ia dizer aqui, como tu fala, guarda aqui que eu vou voltar nesse assunto. Mas, Marcar aqui. mas a mãe, ela tinha ela é a única pessoa, porque tanto eu quanto a minha irmã fez direito e publicidade, entrou nas duas faculdades e largou largou o direito para se formar em publicidade. E eu também entrei nas duas faculdades, direito e jornalismo, e larguei o direito para cursar jornalismo. E a minha mãe provavelmente era a única pessoa que abertamente dizia que, normalmente, a tradicional família brasileira, se tem que optar entre o direito e o jornalismo, a pressão é para que opte pelo direito. E a mãe sempre defendeu o lado do jornalismo, porque a mãe era, em bom português, uma jornalista frustrada. No bom sentido, ela gostava muito da profissão, ela consumia muito, e ela tinha esse espírito inquisitivo, esse domínio da linguagem e tal. E tu é engenheiro, que é um cara de exatas, esse espírito inquisitivo que tu tem, que eu acho eu acho que o fato de eu ser jornalista se deve a esse casamento de vocês dois ter esse traço de personalidade parecido. E eu não vejo, eu lembro da avó que faleceu em 99, a tua mãe, e mesmo esse lado de lá da família não tem tanto isso. Eu vejo isso destacado em ti em relação a da onde tu veio, né? O teu ambiente familiar. Isso era do vô, porque eu não conhecia o vô morreu em 79. O vô, a coisa mais importante para ele era a educação. Então, todos os sobrinhos dele se formaram. Porque o pai... Mas ele era um cara que lia muito, que perguntava, que debatia. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim. Eu entrei na faculdade em 67. Em 67, não tinha português no vestibular da engenharia. Os vestibulares, cada faculdade era fazia não era padrão, Então o que acontecia? Eu estudei no colégio Rosário, um baita no colégio. Rosarenses ao céu se levantam. Mas o Rosário, o segundo grau, era separado, era medicina, engenharia, sabe? E o clássico pessoal do direito. O que acontecia? Química, matemática, física e desenho. Nós tínhamos uma aula de português. Sim. Então eu não tenho essa formação de... que a tua mãe tinha aos montes. Mas a curiosidade diante do mundo tu tem, que é um traço do jornalista. Como é que eu vou te dizer? O meu pai, que era um cara diferenciado. Meu pai é veterinário. Sim. Sabe? Mas por que tu diz isso? Porque veterinário já é, sabe? Sim, tem uma curiosidade natural, tu acha? Tu estava falando da mãe e eu tava... Agora a gente está gravando isso aqui logo após a minha lua de mel relâmpago, abreviada aí pela Covid. E a Roberta, a minha mulher, ela fez um comentário que ficou comigo e eu realmente parei para pensar nisso. Porque a mãe era uma pessoa bastante difícil no trato diário, assim. Era uma pessoa que tinha uma personalidade complexa e talvez por eu ser muito parecido com ela, eu particularmente tinha, talvez, entre você, a Carolina, minha irmã, e eu, o trato diário mais difícil era o meu. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma boa relação no sentido de era uma mãe e um filho que tinha uma relação amorosa, e, enfim, a mãe e você me deram absolutamente tudo. Eu recebi uma cartada a minha mão no carteado da vida foi muito boa. Mas, talvez um pouco por isso, e talvez até pelo processo, porque eu estava longe, então o processo de falecimento dela não estava perto, eu não pude acompanhar. Eu acho que eu tenho algo não tão bem resolvido nesse sentido, e eu, muitas vezes, quando eu relembro ela, eu relembro de uma forma um pouco... Eu falo muito bem dela também, é claro, mas eu constantemente eu dou umas alfinetadas nela, como eu fazia em vida. E a gente se alfinetava, a gente se bicava. E a Roberta comentou que ela nunca viu você criticar a mãe. Que todas as lembranças que tu traz são sempre muito positivas. Mas é o seguinte, né? Quando a Roberta me conheceu, a tua mãe já estava no céu. Sim. Então, aqui, ó, morto só tem que ser respeitado. Mas deixa eu falar essas polêmicas, deixa eu falar umas Mas polêmicas. tu acha bonito isso? Tu não percebe eu não sei se é um traço de personalidade nosso também. Por exemplo, a gente já teve essa conversa também, a Roberta e eu, sobre a Red Bull, onde eu trabalhei 8 anos. Sim. E a Roberta às vezes me cutuca e fala, eu saí da Red Bull exatamente há 6 anos, que é mais ou menos o mesmo timing da morte da mãe.
Então faz o mesmo tempo dos dois casos, 6 anos. E sempre que eu cito alguma coisa da Red Bull, tende a ser um contexto positivo. Da mesma forma que quando você cita a mãe, é positivo. Eu não sei se 6 anos é uma distância em que somente as lembranças boas se ressaltam. Tua mãe era uma pessoa... Era difícil conviver com a tua mãe. Eu vou contar só uma historinha aqui. Depois eu vou falar sobre essa casa. A garagem é ali, ó. Na próxima casa, qualquer um que for construir uma casa, não faça as garagens, tá? Um carro atrás do outro, tem que ser um carro do lado do outro. Então, então o que acontecia? Essa garagem é para 3 carros. O Cássio está brigando com a mãe dele, um carro estava na frente, não tinha que sair. Isso é o meu 2º ou 3º dia de motorista habilitado. Eu tinha 18 anos. 18 anos. Daí, recém-completo. Os dois estão brigando, não sei qual dos dois, e os dois brigando, e daí bateram os carros. Eu fiz xixi nas calças, tanto que eu vi. Outra coisa, aqui do lado tem um edifício. E o edifício, a alimentação é a gás. Então são 2 baterias, deve ser uns 10 botijões grandes. E o caminhão estacionou e colocou os 10, só estão vazios. E o Cássio foi sair, bateu nu e fez um dominó, rua abaixo, aí foi um horror também. Foi um dos barulhos mais assustadores da minha vida. Agora, deixa eu só dar a minha versão. Eu estava dando a ré com o Peugeot 306, que viria a ser o Acelecarro depois, e olhando para o lado direito, a rua é uma ladeira, então você tem que dar a ré para manobrar os carros com atenção ao trânsito que vem. E eu estava olhando para o trânsito e não vi do meu lado esquerdo, né? Quando você está dando a ré, normalmente, antes de existir câmera de ré, você olhava para cá, né? Se debruçava no espaço entre os 2 assentos. E, se você não é um motorista experiente, você pode esquecer de dar uma olhadinha no que está acontecendo no retrovisor do lado esquerdo. E eu dei uma triscadinha com o retrovisor do lado esquerdo. Como é que chama o botijão alto? Grande. É o botijão grande, que não é o baixinho gordinho, é o alto. alto. É o grande. O de edifício. É o, sei lá, 45, 90. E aí triscou esse aí, e um caiu, e o caminhão estava descarregando no edifício aqui do lado, então tinha uns 6, 7 botijões desses grandes, e o que caiu fez um dominó e quase houve uma bomba de Hiroshima, movida a butano, gás butano? Sei lá, metano, acho que é metano, não sei. Mas outra coisa, depois eu vou falar na casa. Mas eu tinha Quando eu conheci tua mãe já tinha carro. Então, nós era classe média melhorada. E tinha um Fuca, tua mãe tinha um Fuca, nós botamos um Fuca lá na frente da casa. O Fuca em São Paulo é o Fusca. Fuca é um gauchismo, sabia? Então, tá. Não, pode falar Fuca, que as pessoas não falam Fuca em São Paulo. E tinha um caminhão do Curtinaz. Tinha muita obra na volta aqui, tá? E o Curtinaz estava fazendo uma limpeza rua acima, 3 casas para lá. E o cara entrou embaixo do caminhão, tem o diferencial. Sim. Tá? E o caminhão do Curtinaz não tinha freio, ficava só a primeira engatada. E o cara mexendo no diferencial embaixo do caminhão, soltou o diferencial. Se soltou o diferencial, tá? Se veio o caminhão, passou por cima do Fuca. A mãe era uma boa motorista, né? É uma das coisas que ela tinha uma agilidade no trânsito que tu nunca teve, né? Sempre foi mais pacato, mais tranquilo. Sempre fui marcha lenta. Falando de carro, então, pegando esse gancho aí, eu acho que é uma forma de mostrar, fazer uma leitura da história do país e da economia e tal, é um pouco a questão do carro, né? O teu primeiro carro foi um Fusca. Não? Foi um Maverick. Mas o Maverick tu comprou. Sim. O primeiro carro, quando tu era coisa, o carro do vô era um Fusca. O primeiro era carro um Fusca 64 azul. Fusca 64. E aí, esse Maverick foi o primeiro carro que tu comprou em que ano? Olha, em 74. 73, 74. Então tu tinha 25, 26. O que acontecia? Eu me formei engenheiro, eu me casei com 28 anos. Eu me formei engenheiro, fui trabalhar na CE. Então eu era um dos engenheiros. CE é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que malfadadamente era conhecida na época como, ou para os gaúchos mais antigos, como companhia encarregada de escurecer o estado. Mas era a C3E, mas era uma equipe de engenheiro fabulosa lá dentro. Sim.
Bom, daí o que aconteceu? Eu trabalhava na CE, solteiro, morava com os pais, era nos dinheiro de ouro, ganhava bem, e ganhei na loteria esportiva. Sim. Porque naquela época isso é uma coisa importante também de ressaltar. Quem se formava numa área como engenharia estava feito na vida, o emprego era Olha aqui, automático. Quando eu me formei em 72, tinha 3 empregos. Um era na CE, que era estagiário. Você disse que você teve 3 ofertas de emprego. Exato. Estradas, tá? Quem queria trabalhar, os caras não queriam ir pro meio do mato, né? Mas estrada tinha, esse é um país que vai para frente ou... Sim, é o momento Regina Duarte aí. Não, mas tem falou que essa música é da seleção, né? Sim, governar e abrir estrada, se dizia já há muito tempo. Mas, claro, os militares fizeram muita bobagem, mas também fizeram muita coisa boa. Essa infraestrutura deles. Sim. Também fizeram a Transamazônica. Sabe a Transamazônica? Deu errado. Deu errado. Mas voltando ao Maverick. Daí o que aconteceu? Eu me formei em engenheiro, trabalhava na CE e ganhei, como é que eu vou te dizer? Tinha uns 500 mil hoje. Sim. Apartamento de 2 quartos, bom é 500 mil hoje ou mais. Sim. Dependendo da cidade, mas... Bom é uns 500 mil, fazer conta certa. Daí, o que eu fiz? Vou comprar um carro. Qual é o carro? Sim. É o lançamento do Maverick. O Maverick seria o equivalente a uma BMW, uma Mercedes hoje. Mas como é que eu vou te dizer? Mas o carro na época era bem mais caro. Sim. E era difícil de conseguir, né? Fiquei quase uns 6 meses esperando. A demanda era maior que a oferta. Exato. Para pegar esse carro, tá? Um amigo do meu cunhado que trabalhava em Bagé, eu fui a Bagé buscar ele. Fazia 10 gatas por dia. Essa frase é minha também. Essa não resistiu ao tempo. Então o Maverick era 6 cilindros, que andava como 4 e bebia como 8. É o seguinte, olha aqui, ó. O 8, tá? Era feito nos Estados Unidos. Sim, o V8 canadense o motor. Era importado, número 6. Sim. Depois, tá? De 74, não sei, deu um boom do petróleo, então Sim. Foi lá no inferno o preço. Aí que aconteceram tragédias como o Mustang 2 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi onde acho que surge o Corcel 2, talvez? Não. Acho que depois, mas é o que mata o Maverick, né? Surgiu o Maverick 4 cilindros. Sim. Não deu certo. Surgiu o Maverick 4 portas, também não deu certo. Mas aí... Não, mas só um pouquinho. Daí, eu ganhei, aí fiquei rico, né? Sim. Só que 3 meses depois, tá? O meu pai ganhou também. Só que se eu ganhei 500, o pai ganhou uns 5 milhões. Sim. Aí nós ficamos ricos. Mas a inflação comeu tudo. A inflação comeu tudo. Mas ele deu um apartamento para cada filha, né? Deu um apartamento. Meu pai era um bom vivan. Sim. Todos os dias na casa dele. Nós morávamos num apartamento e nos fundos tinha um salão de festa. Todos os dias tinha festa lá. Sim. Open bar, pagava tudo. Pagava tudo. Mas ele faleceu e deixou um monte, tá? Sim. Daí ficou confortável. Ficou bem a mãe. O que aconteceu? A inflação comeu a poupança da minha mãe. Mas aí tu trocou o Maverick pelo Chevette? Daí é o seguinte. Por causa do custo do combustível ou nada a ver? Também por causa do custo do combustível. O Maverick fazia 3 ou 4 por uma coisa assim. E também porque eu fui casado com a mãe, né? Sim. Mas aí por que casamento significava um Chevette e não um Maverick? Hein? Ou que o carro já era antigo? Também por causa da gasolina. Sim. Não, porque olha aqui, nós casamos em... 77. 77, o Maverick era 74. Sim. Bom, mas daí... Só morar num edifício, te lembra? Na Essa de Queiroz. Sim. Tinham 12 apartamentos. Tinham 10 Chevette. Sim. Um não tinha apartamento, porque era louco, não tinha carro. Era louco, não gostava. E o outro tinha uma Brasília. Tinha 10 Chevette. O Chevette era o carro da classe média brasileira nos anos 70. A direção era tortinha. Sim. E a traseira era... Tração traseira. E ele era um carro barato, né? Sim. O irmão mais caro dele era o Opala. Era o Opala, que já estava defasado ali. O Chevette era um projeto mais moderno. Aí depois do Chevette teve o Passat Surf. Depois do Chevette, Passat Surf. Mas tu trocava de carro de 2 a cada 3 anos, por aí? Não, como é que eu vou te dizer, tia? As culturas eram gozadas naquela época, né? Os carros duravam menos também, começava a dar problema. Mas os carros com 50 mil, carro velho tinha o problema do status, carro zero, né?
Tinha até uma questão da inflação, era uma forma de tu te proteger contra a inflação, era estar com um carro novo, né? Mas era mais pelo status. Quer ver uma coisa? Cada 2.000 quilômetros tinha que trocar o óleo. Sim, Se lavava o carro toda semana. sim. Entendeu? Era tudo O carro era um bem muito valorizado, digamos assim. muito valorizado. E para esses caras que eram solteiros, tinha carro, hoje isso acabou. O cara arrumava namorada, tá? Eu falo isso, já falei algumas vezes, né, em alguns contextos do Acelerados. Eu acho que a minha geração, quem tem aí de 35 anos para cima, foi a última geração em que o carro significava algo, era muito simbólico a transição de vida, né? O carro te trazia uma liberdade, novos horizontes. E eu falo isso, você falou das gatas por litro, é um pouco politicamente incorreto falar nesses termos hoje, mas assim, para exemplificar em termos matemáticos, eu falo sempre, né, que quem matou o carro como algo sexy, como algo desejável, que a juventude aspirava ao carro. Um moleque de 13, 14 anos, ele estava contando os dias para o momento que ele ia fazer 18 para poder ter um carro. Basicamente, por que eu falo isso sempre? Para quem tem 25 anos ou menos e nasceu já na era da internet, o pool de pessoas que você pode conhecer, e no caso de adolescência, o pool de pessoas do ponto de vista romântico que tu pode conhecer é ilimitado, porque está todo mundo na internet. Sim. Depois com o smartphone, mais ainda, com os aplicativos estilo Tinder, mais Sim. ainda. Na minha geração ainda, eu que fiz 18 anos em 2000, o carro significava que eu deixava de estar socializando com o meu bairro e com o meu colégio para poder socializar, por exemplo, nas praias de Santa Catarina. Era uma expansão dos horizontes radical, né? Sim. Isso deixou de existir e é por isso que a romantização do carro vai morrendo, a valorização, o espaço do automobilismo como esporte vai retraindo. Mas fizemos uma tangente aí. Não, mas só um pouquinho esse negócio do carro, tá? O que acontecia em Porto Alegre, por exemplo, Morro da Televisão. Sim. E aqui na Praça Japão, os caras iam namorar dentro do carro. Eu fiz muito isso. Não, e tinha outra coisa, que era o seguinte, que Olha aqui, eles iam fazer amor dentro do carro. Isso que era verdade. Mas isso até, por exemplo, a minha geração não foi algo, já tinha preocupação de violência. Mas a minha é o seguinte, chegavam os caras, os guri pra pedir coisa lá, não corriam. Sim. Como é que é? Tinha um jingle de um motel aqui uns anos atrás em Porto Alegre que como é que é? No quarto não tem graça, na sala muita gente passa, no carro é perigoso, na areia é doloroso. Tipo, fazia toda a venda da necessidade do motel. Mas o que a gente ainda tinha na minha geração era a questão do carro como uma ferramenta na falta de uma palavra melhor, do cortejo, né? Também, facilitava outra coisa. Não, mas exato, era essa coisa, era quase uma pavonice, né? Não. Eu peguei muita geração do postinho, que depois começou a ser proibido e tudo mais, mas ainda na minha geração em Porto Alegre, as pessoas se juntavam no postinho, beber e dirigir era algo que já era proibido, mas era completamente... acontecia de forma orgânica, tava todo mundo ali no postinho tomando uma cerveja, e não existia repressão como existe hoje. Felizmente existe hoje. Na verdade, Porto Alegre tem muitos casos de tragédias aí no trânsito envolvendo álcool e direção. Mas, enfim, voltando para o momento ali, que estava esse momento romântico do carro, tu trocou o Chevette pelo Passat Surf por quê? Por que tu trocou o Chevette por um Passat? Porque estava na hora, né? 3 anos? Era o que durava um carro. Por aí. E o Passat era tão melhor que o Chevette. Eu vejo um Passat e um Chevette hoje me parecem... Não, mas olha aqui, o Passat nessa época, o Passat foi um carro que fez muito sucesso, como o Chevette, né? Era o supra-sumo Passat. E aí tu ficou pouco tempo com o Passat Surf, né? Fiquei bastante. Depois passei para um outro Passat. Então, porque o Passat Surf é o carro... Que é o carro do presente. Não, o Passat Surf é o carro de quando a Carolina nasceu, que é 79. Sim. Eu nasci em 82, já era o Passat TS, ou não? Sim. Ou eu que só fui lembrar dele depois? Porque, não tenho certeza. Porque o carro é 82, né? Tu não comprou ele zero. Tu comprou ele em 84. Pode ser. Pode ser. Porque esse carro que depois do surf, na revenda, o carro, a coisa era magnífica. Assim. Sim. E de barbada. Sim. Então, puta, mas o que tá errado com esse carro de barbada? Era numa carro do povo da vida aí,
Sim, que nem Numa existe mais Guaíba, aquela. Daí, pá, comprei. Quando comprei, da cinema, mas tinha um botão assim, laranja, assim. Famoso afogadora. Pô, não, já tinha falado, não, pra que é isso aí? Não, isso aí é para o álcool. O carro Sim. era álcool. Sim. E na época, tá, o carro a álcool, para pegar de manhã cedo tinha problema. Até hoje os carros flex, alguns têm um tanquinho de gasolina, né? Se o tanque tá cheio de álcool, precisa ter um tanquinho de gasolina. Mas o carro a álcool, tá, tinha a gasolina. Sim. Os invernos em Porto Alegre, eu lembro, eu não sei se é porque por ser criança, assim, eu lembro que tinha que ligar o carro, deixar esquentando, né? Tinha. Com o afogador ligado. Mas tinha cultura que era o seguinte, ó. Qualquer carro, tá? Tu tinha que ligar, hoje não precisa mais. Sim. Tu comprava o carro de fábrica, tá? Zero, tu tinha até os 2.000 ou 1.000, tá? Que amaciar. Amaciar, não podia passar de 60. Sim, tá? sim. Hoje é uma coisa, para continuar nessa cronologia, e amarra um pouco o que a gente estava falando antes do Brasil dos anos 80 e tal. Esse Passat tu troca para um Santana CL 87, 0 km, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, porque isso ainda não era praxe, mas a mãe disse que foi a única surpresa genuína que fez para ela, que apareceu com esse carro zero, mas foi na época do empréstimo compulsório. Sim, eu fiquei quase um ano na fila desse carro. Sim, mas aí, enquanto tu estava na fila, surgiu o empréstimo compulsório. A minha dúvida é, por que tu não desistiu da compra uma vez? Para quem não sabe, o empréstimo compulsório foi um canetaço do governo Sarney, Brasil quebrado, mais uma vez. Por isso que eu digo que vinha... essas são as minhas primeiras lembranças dessa época, 87, 88. Do dia para a noite, o governo deu um canetaço. Mas só para explicar o que era o compulsório. Do dia para a noite, 30%, todos os carros foram reajustados em 30%, que era um dinheiro que ia para o governo depois, quem sabe, um dia te devolver, e o combustível também 30%. 30%, isso aí depois de 10 anos eu recebi. 13 anos, que foi quando a gente comprou o Peugeot 306, 2001, 14 anos. Isso, eu recebi. 87 a 2001. Na justiça eu recebi. Mas o que acontecia? Mas por que tu não desistiu da compra se o preço aumentou 30% do dia para noite? Porque era o seguinte, ó, a procura era muito grande. Sim. Não podia perder o lugar na fila. A procura era muito grande, eu fiquei quase um ano. Sim. Esperando até que... Mas esse carro, Santana, já era álcool daí. Era álcool. A casa era 114, a placa. Né? Mas o carro a álcool já não dava tanto problema, né? Sim, já e tinha uma grande coisa, ele tinha mais potência que os outros, né? Sim, esse Santana chega a 1.8 ainda. Mas aí depois veio o auge, que o Santana... um Santana também. Então, que aí sim era uma nave espacial, foi a primeira nave que a gente teve aqui em casa, que foi um Santana GLS 91, e eu lembro direitinho porque aí eu já era adolescente, a gente comprou esse carro seminovo em 93, eu já tinha 11 anos, então eu já estava encarregado do processo aqui de procura e tudo mais, e esse carro a gente comprou. O carro desde pequenininho era alucinado por carrinho. E tinha outra coisa, que eu acho que outra criança não quebrava os carrinhos dele. Tem carrinho lá em cima. Não, no fim eu dei tudo. Não, mas pouca coisa aí. Um dia, tá? Quando eu já estava grande, nós pegamos um carro, lotamos o carro com todos os carrinhos dele, fomos ali numa vila e foi uma correria do inferno. Sim, a gente deu tudo. Demos tudo. Esse Santana GLS 91, aí sim, foi o primeiro carro com ar-condicionado, direção hidráulica, banco com apoia-braço atrás e coisa. E eu lembro exatamente do preço desse carro. 635 milhões de cruzeiros. Que mostra bem o que era o caos econômico. Eu, assim, olhando de fora hoje como adulto que paga as minhas contas há muitos anos, não dava um peso no estômago, assim, um frio na barriga, fazer uma compra grande como um carro, 600, um Santana top de linha, para atualizar devia ser 100 mil reais hoje. Tá, como é que tu gastava 100 mil reais, que eram 635 milhões, sabendo que no mês seguinte aqueles 635 milhões já não valiam mais isso? Eu sei, mas a problema da inflação, mas tinha o seguinte, né? Esse carro, tá? Tinha o carro, botamos o antigo no... Sim, entendeu? Sim. O valor não era... Não era tanto isso, porque entrava o outro. Sim, mas eu digo, de modo geral, essa casa aqui, que é uma casa... Essa casa aqui depois tu mostra, porque essa casa é uma casa diferenciada. Sim, mas... Porque essa casa tem 300 metros quadrados, vamos dizer. Se tu construir uma casa, tá?
com o projeto de um engenheiro meu, tá? E construir uma casa com um projeto do arquiteto de 300 metros, tu vai gastar o mesmo dinheiro. Sim. Só que o arquiteto é gênio, né? Sim. Essa casa tem 30, 40 anos, o projeto dela tá atual. Não, a casa é... Todo mundo que vem aqui em casa chama atenção de como é diferente, mas eu quero dizer o seguinte, essa casa tu como engenheiro construiu. Quanto tempo tu levou construindo? Uns 2 anos. 2 anos. Então, eu digo, tu tá... primeiro que Agora, uma coisa é a seguinte, eu sou engenheiro, trabalho numa construtora, e o dono da construtora, o Piccoli, me deu um pedreiro. Sim. Me deram um pedreiro aqui e um teve ajuda. servente. Sim. Teve ajuda. 2 anos fazendo. Mas eu digo assim, a ajuda eu digo um subsídio. Mas é um trabalho de amor, é onde a tua família vai morar e tudo mais. Mas o carro era uma compra que eu sinto assim que eu num cenário econômico desse, eu não faria a compra do carro, entendeu? Mas não tinha jeito. A gente acostumava, né? Sim, é o novo normal, né? A palavra da moda. A inflação, se não vivia na inflação. Essa casa que tu vinha aqui todos os dias, nesses 2 anos? Todos os dias, porque não tinha mestre, então o mestre era eu. Sim. Era eu. E tu lembra de histórias, assim, da construção? Eu me lembro, porque quem construiu essa casa aqui, ó, eu trabalhei na Arquisul, tá? Que era o Piccoli, o dono. Sabe uma coisa, o arquiteto dessa casa é o Estênio, que é o meu padrinho. Ele é casado, era meu concunhado. Não, era teu cunhado. Não, concunhado. Concunhado. Estênio Vieira, é isso? Sim. Eita. O cara é gênio. Sim. Entendeu? O cara ele tem um projeto dele lá em Blumenau. É uma pirâmide, ele fez um espaço arquitetônico embaixo. O cara é gênio. Sim. Mora em Capão. Sim. Tá, mas o problema é o relacionamento. Né? O cara é gênio, tem que... Muitas vezes o gênio fica... Um amigo meu, para usar outra frase, o André Sanches, ele fala sempre trabalhou com atletas, né? E ele fala que o pato é um animal que corre, voa e nada. Mas ele não faz nenhuma dessas coisas bem. Se ele corresse muito, 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 muito bem, ele não saberia voar ou nadar. Ele falava isso sobre o atleta de elite em geral. Em geral não, né? Mas com alguns casos que ele tinha dificuldade, às vezes, de lidar, o cara que era muito excepcionalmente bom numa coisa, acabava tendo dificuldades em outras. Teve uma época, também fazia fundação, isso aí, coisa, tá? Eu contratei o Manuel Preto. O Manuel trabalhava os filhos dele, vinha com o Fuca, tá? Sim. Botava tudo em cima, carrinho de mão, não sei o quê. E ele era um empreiteiro, que trabalhou comigo e foi meu mestre na Arquisul, tá? Daí ele saiu, socou por fora, daí ele fez o grosso. Daí, um dia, tipo, andando lá, o Manuel disse assim pro sobrinho dele, o Antônio Carlos, tu não cai desse andaime aí porque a firma não tem seguro. O plano de saúde era SUS e chá, né? Por que acontecia? Não tinha seguro porque carteira assinada ninguém tinha, tá? Sim. Mas, Emanuel, se cair, se machucar, daí vai ser SUS e chá. Plano de saúde era SUS e chá. Deixa eu dar uma invertida aqui, pai, que a gente já tá com quase 50 minutos aqui. Aqui é o seguinte, vamos ter que fazer mais umas 3 ou 4. Outra coisa, Chico, o entrevistado tem cachê? Tem participação nos lucros. Bom. Futebol, pai, é outra coisa que acho que tem muito marcante, assim, acho que todo gaúcho tem muito essa questão de Grêmio ou Inter, é uma coisa que eu, morando em São Paulo e convivendo no Rio de Janeiro, com a minha irmã há muitos anos, não existe essa definição de identidade através do futebol tão forte em nenhuma outra capital brasileira, das que eu percebi, como existe aqui. Então, essa coisa de ir no jogo do Grêmio, tudo mais, é uma coisa que é incutida desde a infância e ninguém escolhe o time aqui, né? É uma lavagem cerebral feita desde muito cedo. E uma outra frase sua que eu acho antológica é que tu diz que tu não gosta de futebol, tu gosta de jogo do Grêmio valendo ponto. Exato. De certa forma é um relacionamento abusivo que o torcedor tem com o clube, né? Como é que eu vou te dizer? Porque, por exemplo, o meu sogro, tá? Que era general 10 estrelas, era mais gremista do que eu. Daí, jogo treino do Grêmio, tá? Domingo de manhã contra o São José, ele ia, ele me levava, ele a Helena, a gente ia junto. Sim. Por quê?
ele aceitava as prestações, sabe? Sim. Eu comprei a cadeira, mas quem pagava, quem cuidava, tudo era ele, tá? Eu comecei aí no estádio nas perpétuas Outra coisa, dele. daí tu vê jogo treino, Sim. dos nossos boleiros, mas eu tive grandes vitórias no Grêmio. Vou dizer mais, ó. Eu não tenho minha carteira aqui porque tá lá em cima e ia mostrar a carteira no Grêmio. Eu fui agora na Lanús, lá, Sim, lá no, 2017. nessa. Fomos de ônibus, quase morri. Foi uma catarse, né? O Grêmio tinha ficado 15 anos sem ganhar nada e volta a ganhar em 2016 e um ano depois já ganha um tri da Libertadores. Eu tenho um vídeo que é impublicável do estado completamente. Eu vou falar isso porque dá um pouco a dimensão do que era. Eu fui ver o segundo jogo, tu foi para a Argentina, eu vim ver na casa de vários amigos gremistas aqui. E o gremista, ele tava tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2016, mas Copa do Brasil é meio 8 jogos, né? Uma coisa. O Grêmio vinha de era um acúmulo de decepções nas costas de 15 anos muito grande. E no segundo jogo, o Grêmio ganha de 1-0, o primeiro jogo da final aqui, e no segundo jogo sai na frente 1-0 lá. Ainda no primeiro tempo, acho que finalzinho do primeiro tempo, o gol do Luan. E aí, no segundo tempo, com, sei lá, 15, 20, os caras empatam. Só que o Grêmio tinha o gol qualificado, tinha o gol fora. O empate servia pro Grêmio. Não, o empate serviu o 2-1 também. Então, se toma um gol com 20 do segundo, tá tranquilaço ainda. A galera toda entrou num modo de trauma, assim, ficou um silêncio e todo mundo roendo azul e ninguém mais. Sendo que o seguinte, o jogo era o quê? Era Libertadores à noite, né? À noite. Jogo 9 da noite, o churrasco tinha começado 2 da tarde. Então, a hora que dá isso, já tá todo mundo completamente para lá de Bagdá. E eu que estava observando mais de fora, e o jornalista tem o hábito, né, de às vezes pegar, ainda mais hoje em dia, rede social, começar a filmar. Eu comecei a acordar a galera, podem comemorar, vai dar. E aí, no fim, faz o segundo gol, né? Não, foi 2-1 o segundo jogo. 2-1, mas eu acho que chegou a ficar 2-0. Pro Grêmio. Enfim, o ponto quando eles percebem que não precisa mais se preocupar, que começa a ficar aquela euforia, e aí tinha uma caixa de fogos de artifício para ser acesa da sacada, e o pessoal começa a acender dentro de casa e queima todo o teto da casa. Então é um vídeo que eu fiz, mas está muito bem guardado, que não pode ser publicado. Na segunda entrevista, tem a história dos os caras acenderam um foguete, tinha 4 caras dentro de um Fuca, tá? E fez assim, e o vidro estava fechado, e bateu ali e veio para dentro. Foi filme de horror. Tu foi um jogador de futebol acima da média. Eu fui acima da média. É uma das mágoas que eu tenho de não ter, de ter evoluído nesse sentido aí. Não, mas eu vou te dizer, não era muito longe de ti. Mas assim, tu foi longe na várzea. Eu joguei no Vila Federal. Sim. Mas numa época do Vila Federal, como é que é? Tinha o campeonato amador da cidade. Nós fomos 2 anos, tá? Vice-campeões. Sim. Porque na minha época tinha o tal de Concórdia, que era uma seleção. Sim. Não tinha como ganhar os caras. Mas tu acha que tu poderia ter sido, se tu, com 13, 14 anos, tu fala, não, quero ser jogador de futebol profissional, tu poderia ter sido um lateral direito? Acho que sim, um centro médio. Eu tive outro problema também. A minha escola, tá? Eu não era do campo, eu era do salão. E eu no campo também, eu era centroavante da Vila Federal, não era centroavante, eu era o 8. O 8 que na época era o ponta de lança, né? Não era o ponta de lança, não era o 9, era o... Como é que eu vou te dizer? Os times jogavam, era Flecha, Joãozinho, Alcindo e... Sim. Entendeu? Jogava com 2. Sim. Era Pelé e Coutinho. Sim. Tá? O centroavante era o Coutinho, Pelé era o... Mas esse era o 10. Esse era o 10. O 8 era o quê? Não, esse era o 8. Era o que jogava pela direita, mas que foi pra frente. Sim. O 10 era o do meio do campo, era o Gerson. Tá? Sim. Era o armador. E por que tu não quis isso? Era outra realidade, né? O jogador de futebol não era uma coisa tão sedutora, assim, não ganhava dinheiro. Como é que eu vou te dizer? É que eu sou o Ciro, tá? Lá no Grêmio, na Várzea, não sei o quê, tinha 200 Ciro. Sim. Era um melhorado, não era um craque, não, sabe? Não. Sim. Não. Mas quem sabe se tu tivesse sido obcecado por aquilo. Agora teve muitos Ciros, tá? Sim. Futebol profissional, tanto do Grêmio, do Inter, como do Brasil inteiro.
Mas nunca te atraiu? Por que nunca te atraiu a ideia de tentar uma carreira? Eu jogava na Várzea, jogava no Sim. Rosário, sabe? Mas tu não foi pro Grêmio com 17, 18 anos tentar fazer alguma coisa? Não. Eu fui no Grêmio, eu fui no Internacional quando eu tinha uns 10 anos, eu Sim. acho, ou 12, sabe? Mirim. Mas daí a peneira tinha 2.000 caras. Sim, 200 caras e tu tocava uma vez na bola, né? É isso aí. Eu numa fase anterior também tive uma vivência aí desse universo. Uma outra coisa, uma frase tua que eu falo sempre, que eu sou a prova viva disso, porque eu acho que uma das grandes dificuldades, quando eu me mudei para São Paulo, em 2006, eu jogava futebol 2 vezes por semana, segunda à noite e sábado de manhã. E me machucava sempre. Depois eu comecei a fazer treinamento funcional, trabalhar o corpo, passei a me machucar menos. Mas o meu ortopedista dizia, mas tu tá jogando 2 vezes por semana? Eu falei assim, mas tu não tem estrutura muscular para isso. Porque não existia trabalho nenhum e tudo mais. E tu tinha uma genética melhor nesse sentido, né? Eu tinha, mas como é que eu vou te dizer? Um amigo meu diz hoje outra frase. A frase do meu amigo é assim, eu sou bonito por fora, mas por dentro eu sou fodido. Entendeu? A minha estrutura, o cara é fraco por dentro. Não, Tu te machuca, tu sempre tá machucado, tu jogava, entendeu? Canela de vidro. Não. Outra frase tua que é o futebol depois dos 30 vira esporte radical, né? Tu começou a te machucar muito depois de uma certa idade. Mas não chegou nos 30, nos 40, tá? Tu Sim. jogava, daí te pisava. Daí ficava 2 meses fora, voltava, te pisava. Sim. Jogando lá na PUC, tá? Time da firma, o cara futebol de salão. O cara bateu uma lateral e fiz assim, ó, tá? Eu ia rasgar a rede, a rótula veio aqui no meio da coxa. Nossa, estilo Ronaldo. Que horror. Mas aí por causa disso tu foi pra maratona. Daí o que aconteceu? Por causa disso, tá? O cara foi lá com a vez com a mão assim, não botou no lugar. Daí foi no Alarico Andes, era o médico. Alarico Andes, foi meu médico também. Era o médico do Grêmio. Se não me engano já é falecido. Não? Tá vivo. Então matei o Dr. Alarico, desculpa. Daí, estudos que milhões de coisas, cara, o teu problema é o seguinte, teus músculos aqui, ó, são muito frágeis, tá? Tu tem que fazer musculação. Sim. Daí eu fui aqui na Tentos. Sim. Que não existe mais a academia que era do lado de casa. E daí comecei a correr. Mas por que tu começou a correr? Porque você, por quê? Futebol, porra, a rótula veio no meio da coisa, eu nem pensar, né? Sim. Daí comecei a correr, porque... Mas por que tu foi pra maratona, que é um negócio que eu não consigo... Daí eu vou te dizer, isso aí Tu não foi lá, tu não subiu o Everest, isso aí porque eu tava lá. Foi uma questão de desafio pessoal mesmo, tu queria provar que... Tu ia treinar uma maratona, eu e Newton Kitts. Quantas tu terminou? Uma só? Porque eu fiz... Só pro seguinte, quando eu cheguei na maratona eu tinha 40 anos, né? Sim. Agora tem outra coisa, eu também fazia natação. Sim. Não fui campeão mundial de natação, que tem mão pequena. Não, porque depois tu fez muitos triatlons, né? Triatlo fez dezenas. Fiz muitos triatlons. Mas também eu tinha mais de 40 anos. Sim, mas eu tinha lembrança que tu tinha feito várias maratonas, assim, 3, 4. Eu fiz 3, 4, mas terminei um. Tu... Uma das maratonas, pô, saía daqui de manhã cedo, sei lá, com chuva, não sei o quê. Nunca me esqueço. Daí até lá, Ipanema, tá? Eu voltado uma descida lá de Ipanema, da casa do Ronaldinho. Sei lá, 10 da manhã, não sei o quê, tem 2 caras de facão brigando. Eu fiz 2 meias maratonas no mesmo ano. Mas a maratona é 20 km, né? A meia maratona é meia, 21. Porque é o seguinte, o corpo humano foi feito para correr 30 km. Mais de 30... Então, foi exatamente isso que eu senti. Eu já fiz algumas corridas de aventura, umas 3, 4, que você faz 17, 16 km na montanha, também é muito desgastante. Mas eu senti correr 21 km no asfalto, eu senti que estava começando não é um colapso a palavra, mas um ponto em que estava deixando de ser saudável, né? Que eu estava entrando a sensação que eu não conseguia imaginar no quilômetro 20,5 de uma meia maratona como seria fazer mais 21. Quer ver? É óbvio que você tem que treinar para isso. Eu corria bem no tempo de meia maratona, era excelente, tá? Para minha idade. Sim. Mas depois dos 30, eu chegava aos 30. Depois dos 30 era um horror. Pai, deixa eu só umas coisinhas aqui. Falar da tua mãe. A mãe do Cássio, da dona Helena,
foi a pessoa que eu conheci que mais sabia de português. Sim. Ela tirou pedagogia, professor de pedagogia, mas sabia tudo de português, sabia muito. E o cara número 2, tá, de português, tá, que eu conheci foi o cara sabia muito de português. É uma história que... Hoje eu esqueci tudo, né? Mas é até uma história Mas que eu nunca contei em nenhuma situação do Serasa, mas eu gabaritei o vestibular de português da Federal aqui e por causa disso virou uma espécie de, entre aspas, fama. E meu primeiro emprego foi trabalhando na TV Pampa, aqui no Sul. Trabalhei 2 anos na Pampa, com futebol, que foi demais. Era um sonho, mas depois de 2 anos fazendo faculdade, eu trabalhei 1 ano e 8 meses na Pampa e engordei 10 quilos. Com um metabolismo de 20, 21 anos. Deixa eu contar a história da Pampa ou tu vai contar? Não, deixa eu só concluir. Então, eu queria sair da Pampa no último ano de faculdade, fazer monografia e tudo mais, e eu fui trabalhar como redator do governador do estado, que na época era o Giovanni Rigoto, justamente porque o pessoal na Pampa sabia que eu tinha gabaritado o vestibular de português da URGS. O redator do governador, basicamente, a coisa principal é escrever direito de acordo com as regras que o governador vai assinar, né? Bom, aqui, ó, no vestibular dele eu acompanhava. E no vestibular da URGS, eu tenho até lá, na minha gaveta lá, eu tenho os gabaritos. Ele, no de história, ele se atrapalhou no preencher, não sei o quê, e preencheu 4 ou 6. Ele ia ser reprovado, ele ia preencher toda a prova errada e não tinha como apagar. Naquele tempo não tinha como apagar. Então ele errou 6 perguntas. Não lembro disso. Então, vou te dizer, errou 6 perguntas. Outra coisa, a coisa que ele mais sabia fazer era escrever. Então, a redação, que valia 20, tá? Pelo que ele escrevia, fazer no mínimo 18. Ele fez 10 ou 12. Fiz 12 em redação. 12 porque ele escrevia tanto, tá? Fugiu do assunto, sei lá o que, os caras não entenderam. É uma forma, mas Com tudo isso, no direito da URGS, ele chegou em segundo lugar. Ele ia chegar em primeiro lugar em todo o vestibular. Mas deixa eu contar uma história do... O que tu ia falar da Pampa? Pampa era o seguinte. Ele foi pra Pampa. Eu tô aqui. Programa, ele era estagiário, tinha um programa esportivo, que era os caras do programa. Sadio, lateral esquerdo. Era um circo. Um grande cara que eu tenho saudade. Convivi com muita gente muito especial na Pampa, mas um cara que era um grande frasista também e que me proporcionou muitas risadas foi o Ricardo Vidarte, que faleceu recentemente e que foi chefe da Roberta no SBT também. Uhum. Mas o seguinte, daí, quem não sabe, a Pampa, eu acho que até hoje é da família Gadré. Esses Gadré, um dia alguém tem que escrever alguma coisa sobre eles, tá? Os caras têm essa Pampa 20, 30, 40 anos, não sei. Na época, tá? Os carros deles, tá? Eram Golfs com vidro. São os caras discretos. Sim. Tu não sabe, não vê falar dos Gadré. São low profile os Gadré. Né? Bom, a chefa do Cássio era uma das filhas. E o Cássio, não sei o que, se era editor, não sei o que ele fazia lá. Bom, ele entrou num dia lá, no outro dia já fazia o próprio esporte. Não, eu tive uma sorte, entre aspas, que eu entrei como estagiário e 2, 3 meses depois, a pessoa para quem eu estagiava foi demitida. E empresa jornalística, sempre uma mão na frente e outra atrás, a oportunidade de cortar custos sempre é aproveitada. Eu fui promovido, o que foi demais em termos de carreira, de experiência de vida. Eu, com 19 para 20 anos, estava fechando VT para o Jornal da Record, em rede nacional, estava fazendo ao vivo, porque naquele ano a Record tinha os direitos do Campeonato Brasileiro, o Fernando Vanucci era o apresentador, eu fazia o vivo do jogo de Porto Alegre Bom, o que não é o ideal, né? Você é jogado na fogueira, mas o lugar que é um pouco precário não é a palavra, né? Mas esse tipo de situação te gera desafios imensos, mas se você souber aproveitar, te gera oportunidades, né? Você cresce muito rápido. Bom, a comunicação, tá? Como o pessoal era um horário diferente, na Pampa tinha um painel que a comunicação deixava os avisos ali. Sim. E daí... Ela botou meu roteiro corrigido. Não, ela botou, Cássio, muito bem, tá muito...
Mas só cuidado na concordância, que tem um probleminha aqui que tu errou na concordância, não sei quem. Daí ele botou do lado. Não, te contando os fatos que aconteceu. Foi um roteiro de telejornal, era o telejornal da noite que eu produzia, e ela corrigiu, só que eu não tinha sala. Eu não era Sim. A minha redação era o esporte, né? Não tinha uma sala própria, tinha uma gaveta própria. E aí, por não ter uma sala própria, ou acesso à minha gaveta, ela corrigiu um roteiro meu e colocou na escala, na parede, para todo mundo ver, entendeu? Sim. E só que eu não, a correção dela estava errada. Então, eu estava certo. Eu fiquei eu tinha isso aí, isso é 2001, eu tinha 19, 20 anos. E ela teve que me corrigir em público. E eu estava certo. E isso me deixou muito irritado. E eu, de forma pouco inteligente, porque não era só a minha chefe, era a chefe, filha do dono da emissora, eu respondi. Só que eu não respondi em público. Eu respondi botando de volta o roteiro, explicando embaixo da sala dela. Então, eu sou louco, mas nem tanto. Só que tem uma coisa, a minha história, a lenda pra mim... É melhor, de fato. É O Nelson Rubens aí, eu aumento, mas não invento. Essa aí a lenda, o homem que matou o Facino. Sim. Qual é essa história? Se a lenda é mais forte que a verdade, publica-se a lenda. Publica-se Isso é um baita filme, o homem que matou o Facino. Que é outra grande frase boa, sua clássica. Pai, queria te agradecer a disposição Pô, já terminou, cara? 1h07 Agora de que eu conversa. tava crescendo. Não, tem que ser 1h07, sabe por quê? Cansa depois. Não tem mais E saco. vou te falar, Mas olha aqui, mas o bom, deixei pra segunda. Eu ia dizer, se o projeto der certo, acho que vou ter novas edições aí, Papa Cortes, capítulo 2, capítulo 3. Muito obrigado aí a todos que ouviram. Assine aí no seu tocador de podcast preferido o 3C, Cássio Cortes Show. E, como sempre, valeu demais!